Legal, pessoal. Então é já bastante cansativo. Eu estou com pena de vocês. Três conversas aí de praticamente 1 hora cada. Só tem uma escapatória, que as aulas não são de física, né? Meus alunos de física sentem mais ainda. Então, como eu disse, né, quando nós acabarmos este curso, que nós estamos hoje com 3 atividades, quando acabar essa fase profunda, que estamos na conferência de número 72, da qual os novos não são obrigados a assistir, mas se ficarem para assistir já vão pegando alguma coisa, assimilando alguma coisa. Para nós é uma alegria. Sejam bem-vindos. Quando acabarmos, então vai sobrar esse horário das 9 às 10. Então é o momento ideal na finalização da semana, ou para nós fazermos dúvidas e fazermos práticas, que é também importantíssimo a gente dar uma didática da prática para aqueles que nunca participaram. Então, essa conferência vamos fazer bem rapidinho. Eu vou só olhar se está gravando aqui. Está gravando sim, para deixar para quem faltou. Então, ela é sobre o difícil caminho, as provas e a iniciação. Então, eu vou fazer uma pergunta inicial, deixar com vocês, para que no final da aula vocês tenham condição de me estar respondendo, ou pode ser que vocês possam estar respondendo agora. Iniciação ao quê? Fala na iniciação, caminho da iniciação e das provas, né? Mas ao que nós vamos iniciar? Esta é a pergunta. Então vamos começar pelo difícil caminho. Alguém de vocês já deve ter sentido na pele quando nós começamos a decidir pelo estudo gnóstico. As nossas legiões internas, que são os eus, nos atacam terrivelmente. A gente fica doente, a gente perde a namorada, perde o emprego, começa a ir mal financeiramente e acontece um monte de coisas. Então eu recebo muitas correspondências, né, nesse sentido, e eu mais ou menos já sei como é que é a situação, porque é uma situação que eu passo, né, todos nós passaremos, não há diferenciação para ninguém. Então é um ataque do ego. A gente falou hoje que cada um de nós tem um secretário interno e ele tenta nos secretariar, nos auxiliar naquilo que nós estamos fazendo, anotando e tudo, mas depois ele assume o comando e quer fazer da maneira dele. Então quando percebe que a gente está impossível, né, que a gente se decide pelo caminho gnóstico, ou seja, o caminho contra a natureza, a gente é uma célula da natureza, que faz falta a ela começa a sentir falta dessa célula, ela começa a reagir. Então se a gente não dormia, tinha insônia, passa a ter sono, quando precisa ficar acordado para fazer a prática, vem o sono, começa a roncar, que já é o eu da preguiça interferindo ali para atrapalhar a prática. Se tinha sono demais, não dorme mais, começa a ficar preocupado. Quantos colegas que eu tive que, fazendo prática, na sala de prática, caíam objetos na cabeça deles, eles ficavam tremendamente espantados e iam embora da gnose para sempre, nunca mais voltavam. E aquele objeto nunca caiu de lugar nenhum. Então são fenômenos, né, que acontecem, e muitas outras coisas que aos poucos a gente vai contando para vocês. Então isso quer dizer que é difícil o caminho, porque é assim mesmo. Geralmente quando nós entramos para um caminho espiritual das religiões comuns e simples, né, das 60 mil religiões, então ali a promessa de prosperidade, de bens materiais, de avanço, disso, daquilo, por isso elas estão cheias. E a gnose não promete nada disso, pelo contrário, a gnose já prepara logo a prova de Jó, né?
que é a prova da resistência total, ou seja, nesse difícil caminho, se nós decidirmos mesmo por ele, nós vamos ter que lutar contra tudo e contra todos. Possivelmente vamos perder tudo para encontrar tudo. Vamos perder as coisas materiais, como na prova de Jó, né? As coisas familiares, etc, etc. Já faz parte do caminho, é o difícil caminho. Então não há alívio. A sabedoria, como a gente já disse, é saber. Doria é dor, né? Saber vem através da dor. Então a cruz é a dor, é carregar a cruz. Isto é obter a sabedoria, o mestrado gnóstico é por meio da dor. E a dor vai chegando, é o elemento didático, o elemento básico para a nossa autorrealização. Então o venerável mestre Rabulu, como vocês conhecem, era um homem extremamente doentio. Às vezes ele fazia o trabalho para nós, tamanho o amor por nós, deitado, né? Hoje eu estava aqui fazendo a gravação deitado, com dengue, né? E o ego tentou reagir, eu pensei, poxa, mas isso aqui não é nada em relação ao que o venerável mestre Rabulu fazia por todos nós. Jesus Cristo carregou a cruz. Então tem que carregar a cruz e triunfar sobre a cruz. Triunfar de cabeça alta, triunfar sobre a morte. Este é o caminho reto, o caminho do fio da navalha, o caminho dos 3 fatores de revolução da consciência, é o caminho de iniciação pelo qual nós estamos aqui. Todo estudante da gnose samariana é de iniciação crística, a iniciação do Cristo, então é do caminho reto. Então não há perda de tempo, as práticas são aquelas objetivas que levam ao despertar da consciência. Agora, o que está cheio na gnose é dos estudantes da gnose anti-samariana, que é da gnose dinossáurica, é o que tem muito por aí. Então são daqueles estudantes que se contentam em fazendo a prática subjetiva para fortalecer o seu secretário interno e não segue o caminho crístico de revolução da consciência. Então nesse difícil caminho, ele então vem as provas. As provas é para o que diz a palavra prova, né? Na escola nós somos submetidos a provas para ver se nós aprendemos aquela lição a nós transmitida. E quanto melhor é o aluno, melhor é a prova que o professor lhe aplica. Quando sabe que o sujeito não faz nada, o professor não vai perder seu tempo para dar uma prova para quem nada, sabe nada, gastar tempo, né, papel, tempo para correção, uma série de coisas, né? Então, a prova é dada para quem sabe. Isso significa que todos nós que recebemos esse conhecimento, ou seja, através de um panfletinho ou de alguma forma entramos em contato, estamos aqui, nós fomos escolhidos para estar recebendo estas informações e vamos ser submetidos às provas no momento que estivermos capacitados. Enquanto não formos chamados é porque ainda não demos a nota correta. Então, na hora que passarmos a dar essa nota adequada, então vem o chamamento para a prova. Esse chamamento é interno, e se passar na prova, então vem a iniciação. Então, a iniciação é um pagamento, né, que se dá para o estudante que, mediante determinado trabalho, adquiriu determinadas virtudes. Então, o pagamento é a iniciação a virtude, mas ainda não está respondendo a pergunta que nós fizemos, o que é iniciação ou o que, né? Então, esse estudante que está sendo prático, ou se ele está fazendo as práticas, ele está realmente decidido, a loja branca está de olho nele, né?
vai ser chamado às provas no mundo internos. E pode ser que ele seja chamado e não vai ter a noção disso agora, né? Não vai ter o registro disso, como a gente diz, a consciência é instrumento registrador. Como tem pouquinha, ainda não vai registrar, mas ele tem algumas relampejos, né, de consciência que vão lhes dar algumas pistas. Então, a primeira prova, em primeiro lugar, vocês devem, a gente está estudando a escritura, se a gente voltar lá atrás, no tempo de Moisés, vocês vão ver que tem dois tipos de sacerdócios. Sacerdócio é o poder de Deus para agir em nome dele, assim definindo grosseiramente. Então, é aquilo que se adquire. Sacerdócio é um pagamento divino pelo algo que você conquistou por meio de provas e obteve algumas iniciações. Então tem dois tipos de sacerdócio: o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico é de Araão. Araão é irmão de Moisés, né? E o sacerdote Melquisedeque era o sogro de Moisés. Então ele era um sacerdote que tinha todo esse poder. Ou seja, o sacerdócio arônico corresponde às provas de mistério menores, que antigamente eram muito enfatizadas. E o sacerdócio de Melquisedeque é correspondente às provas de mistério maiores. Hoje em dia, depois do advento do mestre Samael, as iniciações de mistérios menores não são levadas em conta assim para efeito de festividade, uma série de coisas, elas vão se passando paralelamente, e ele diz que o estudante passa muito brevemente por elas. Então ele vai entrar nas iniciações de mistérios maiores, que aí pelo vídeo vocês vejam que foi cortado, né? A conferência prosseguiu, mas acabou o tempo do vídeo, então a gente foi até as menores, mas eu falo um pouquinho aqui para vocês agora delas. Então vamos lá. A primeira prova, né, é a prova do guardião. Então o estudante é chamado porque ele é um elemento prático, está fazendo a morte, está trabalhando com os fatores que é possível ele trabalhar, ele está aproveitando todos. Se ele pode trabalhar com os três, ele está trabalhando com os três. Se ele pode trabalhar com os dois, ele está trabalhando com os dois. E se ele pode trabalhar só com um, ele está trabalhando só com este um. Ele também é abençoado. Da mesma forma é amaldiçoado aquele que pode trabalhar com os três, não trabalha nenhum, esse está indo para o inferno. Ou que pode trabalhar com três, mas só trabalha dois. Então tem isso também. Então a pessoa que está trabalhando com a sua capacidade, né, total de trabalho, ela é chamada para a prova do guardião. E esta prova do guardião vai se passar nos mundos internos, na quinta dimensão, no mundo astral, mediante correspondência do que já passou aqui na Terra também com esse estudante. Então o que é essa prova? O guardião, na realidade, é a personificação de todos os nossos eus, de todas as nossas existências. Esses milhares de eus que nós formamos de instante em instante, cuja televisão é uma fábrica de eu para quem assiste, a todo momento a pessoa que está assistindo, ela gesta eus. Então ela vai multiplicando, tem uma enorme quantidade desses eus. Então vai fortalecendo o seu inimigo, criar eus, né, dar alimento para eles, ser candidato a perder a batalha, porque ele vai ficar muito forte, vamos ter que lutar com um general fortíssimo. Então, para poder passar nessa prova, é essencial que se aplique a morte em marcha, de instante em instante, para enfraquecer o nosso inimigo. Então, na hora, o próprio estudante invoca e vem, então, esse guardião. Só para vocês terem ideia, vocês devem ter lido o que se passou com o venerável mestre Rabulu, o venerável mestre Samael. Então, o venerável mestre Samael foi a um cemitério à meia-noite, na sexta-feira santa. Por aí você já tira o que tem que ter passado com a pessoa dessa altura. Já tinha atrapalhado eu do medo, senão nem no cemitério apareceria, né?
E aí, isso na quinta dimensão, aí aparece um monstro, né? De pegadas, ele contando no livro, de pegadas metálicas, o som do pé metálico, e cada vez que pisava, esse som metálico ia ficando extraordinariamente tenebroso, né? E o bicho, né, aquele monstro, cada vez se aproximando dele, e aí ele não teve medo, se posicionou psicologicamente adequada, por isso que ele diz que a maior arma de um homem é o seu fator psicológico colocado de maneira correta, no momento certo. Então aquele guardião, quando percebeu que o mestre não identificava com aquilo, foi transformando, ao contrário daquela feiura, numa beleza, e transformou no menino. Então ele foi recebido no salão dos meninos, que é quem passa na prova, é recebido no salão das crianças. Criança símbolo do iniciado, no salão deles, né? Deixar as criancinhas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então não são crianças pequenas de natureza física, e sim crianças internas de iniciação, que Jesus se referia a isto. Muito bem, então isto se passa uma vez com o venerável mestre Rabulu, aconteceu a mesma coisa. Então ele diz que vê aquele monstro horrível para cima dele, e ele sem arma, sem ferramenta nenhuma, e ele partiu para cima. Quando viu que o monstro partiu para cima dele, ele partiu para cima do monstro, ele falou: ele vai me matar, então eu mato ele, eu vou matar a unha. Então o monstro correu. Ele é tamanho o preparo do venerável mestre Rabulu, né? Então ele passou na sua prova do guardião. Isso na parte astral, aí ela repete na parte mental, né? E repete também na dimensão causal. Passou as 3 vezes prova do guardião, o indivíduo vai seguir com a gnose, derrotou o ego, então ele vai trabalhar sua consciência. Se perder essa prova, o ego vai vencer. Essa pessoa, logicamente, não quer nem mais falar de gnose, se torna inimigo, detesta a gnose, detesta o mestre Samael. E hoje, se vocês deram uma olhada aí na internet, essas pessoas andam cheias por aí, né? É muito grande o número de pessoas da gnose que hoje não soa mal, né, eu ouvir essa palavra. Eu mesmo tenho na família e tenho os meus amigos também. Então a pessoa que passou nessas 3 vai seguir em frente, ela vai ter que passar pelas provas dos 4 elementos de uma forma rapidinha, né? Então vai passar pela a prova do elemento água, né? Que é para provar a sua adaptabilidade. Então você vê que a água é uma prova que se adapta fácil a qualquer recipiente que eu contém. Se você pegar 1 litro de água e colocar no recipiente de vidro, ela ocupa a forma do vidro. Se colocar no recipiente de lata, ela ocupa aquele. Então ela adapta. Se colocar dentro de um cano de 1 litro, ela também entra. Então ela é flexível, né? Ela adapta a qualquer circunstância. Isso significa que qualquer um de nós, estudante gnóstico, que não tiver a capacidade, nem criar essa capacidade de adaptar a qualquer circunstância da vida, circunstância de miséria, de pobreza, circunstância de prosperidade, circunstância etc, etc, não passa na prova lá em cima. Então, para passar nessa prova, é interessante trabalhar dentro de nós todos aqueles elementos que nos irritam, né? Quando aparece uma situação que nos exige mudança, né? Que nos tiram da zona de conforto. Então aquele fator reagente já é o guardião reagindo para nos deixar sempre ali. Então vem a prova do fogo, né? Que é para testar a nossa serenidade. O fogo é a ira, né? Então a pessoa muito irada, essa pessoa que está dando soco em todo mundo aqui, está xingando todo mundo, reage contra todos e contra todos, contra tudo e contra todos, né? A pessoa que tem o eu da ira muito fortificado, né? Esse eu da do quinto círculo infernal. Então essa pessoa naturalmente vai para os quintos dos infernos, porque ela não vai conseguir, se não estiver trabalhando na morte muito seriamente, a passar nesta prova da serenidade. Então essa pessoa já começa a prova por ela aqui.
ela está no mundo físico, pensando que não se trata de nada, vem uma pessoa, pisa ali no pé, e aí pronto, já arrumou a confusão. Ele começa, ou no trânsito, né? Hoje você vê que todo mundo buzina, todo mundo bate, então essa prova para esse povo nem será aplicada. Então é para testar a serenidade do candidato. Aí vem a prova, então, a prova do ar, né? Que é para testar também o apego da pessoa, também serenidade e tudo, mas mais o apego. Então, aquela pessoa que é apegada aos aspectos materiais, você nota que tem pessoa em casa que é extremamente difícil para ela, a casa que ela arruma, ninguém pode mais passar, o carro que ela lava, não pode mais ninguém andar. Então, é uma pessoa difícil, né? É muito metódica. Então, essa pessoa perde a sua... essa pessoa é apegada a pequenos aspectos, a todas as coisas da vida. A pessoa também que tem apego às coisas materiais, ou também o apego às coisas espirituais. Então esse guardião vai se robustecendo e fica difícil para ela vencer lá nos mundos internos, na quinta dimensão. E por último, então, a prova da Terra, né? Que é para testar a diversidade, né? Aquele indivíduo, né, estudante gnóstico, que não se adapta, que se sucumbe, né, a qualquer situação, que é vítima das circunstâncias, não consegue vencer nenhum obstáculo, né, se torna vítima de tudo, não vai passar nessa prova. Então não passou na prova as 3 vezes, já rotulou para sempre, perdemos o trabalho e fomos até aí, né? Possivelmente vamos frequentar uma igreja, Hare Krishna, ou qualquer uma das 60 mil religiões, ou um Shadow Ayahuasca, né? Nosso secretário vai encaminhar por ali o ego e vai dizer que está tudo bem, e perdemos o sentido, o barco, né? O norte de toda a iniciação. Então até aí foi lá o vídeo, mas acabando essas provas, aí vem as provas de mistério maiores. Então as provas de mistério maiores, eu vou sintetizar rapidinho, né? Elas correspondem às provas das 3 montanhas. Então montanha significa dificuldade. Então na primeira montanha acontecem as provas de fogo, na segunda montanha acontecem as provas de luz, e na terceira montanha as provas de ouro, né? Vamos assim dizer. Na primeira montanha o discípulo vai ter que passar por uma série de provações, né? Tem que estar trabalhando os seus agregados, despertar a serpente, a primeira serpente do corpo físico, a segunda do corpo vital, a terceira do corpo mental, a quarta, a primeira do corpo físico, segunda do vital, terceira do astral, quarta do mental e quinta do causal. E aí, na quarta, vai todo mundo pela espiral, né? Se ele quiser para o caminho reto, então vai para a quinta iniciação, então tem que levantar a serpente do corpo causal, daí ele vai para a segunda montanha, que aí é realmente a prova final, que é o caminho, é o local de cristificação, que não tem mais retorno, e quem escolhe ali tem que andar distante sobre o látero, né, de todos os adversários, como Cristo, né, apanha, tem que seguir em frente. E aí, quando chega aí, ele recebe o título de homem, né, recebe o cajado para conduzir um movimento qualquer, e ele vai para a terceira montanha passar pelas provas finais, se preparar para adentrar ao absoluto. Oxalá que todos vocês possam, a partir de agora, estarem fazendo ou estar indo de encontro a essas provas, lembrando que não é impossível, não é fácil, mas também não é impossível. E tem um ditado aí que vocês sabem: toda a grande distância, a grande caminhada começa com o primeiro passo. São Francisco diz: façamos inicialmente o necessário, depois façamos
o possível. E aí, de repente, começamos a fazer o impossível. Boa noite a todos, fiquem com Deus.